Convidamos nesse instante o senhor presidente da subseção videira, Dr. Roberto Bittencourt Oliveira, para o seu discurso. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima senhora presidente da seccional de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Cláudia da Silva Prudêncio, excelentíssimo secretário-geral adjunto da seccional catarinense da OAB, Dr. Tiago de Gasperi, excelentíssima tesoureira adjunta da seccional catarinense, doutora Caroline Rasmussen, excelentíssimo ex-presidente, meu dileto amigo, membro honorário vitalício da OAB, doutor Adriano Zanotto, excelentíssimo presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, doutor Juliano Mandelli Moreira, excelentíssima secretária adjunta da CAASC, doutora Elisângela Scheitel, excelentíssima conselheira estadual da OAB, doutor Eliane Esprícigo, excelentíssimo prefeito municipal de Videira, Dorival Carlos Borga, excelentíssimo juiz diretor do Foro da Comarca de Videira, doutor Rafael Rezende Brito, excelentíssimo juiz diretor do Foro da Comarca de Tangará, doutor Flávio Luiz D'Antônio, excelentíssimo juiz da Vara do Trabalho de Videira, doutor Luiz Osmar Franquim, excelentíssimo promotor de justiça, doutor Flávio Fonseca Off, demais autoridades citadas pelo protocolo que nos honram com a presença, meus colegas e minhas colegas, advogados e advogadas, senhoras e senhores. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. No discurso mais importante da minha vida, decidi falar da história e do caminho de um menino e da OAB. E vou contar essa história através do tempo, do passado, do presente e do futuro. Em 1999, um menino de 17 anos decidiu que queria tentar a sorte longe de casa. Já aprovado no vestibular da universidade da sua cidade, optou por prestar outro vestibular. Desta vez no já não mais existente sistema Supra, buscando uma vaga no curso de Direito da Univale em Itajaí. Em uma manhã daquele ano, o menino é levado por seu pai até Itajaí para realizar a prova. Durante o caminho, a ansiedade e o nervosismo consumiam um jovem. Até que em um trecho da rodovia Oswaldo Reis, o pai diz com um tom sereno: vá prestando bem atenção nesse caminho, porque você vai percorrê-lo todos os dias pelos próximos 5 anos. Muito mais que uma profecia, a qual se realizou, o que aquele pai fez naquele momento foi passar confiança ao filho. Depois de 5 anos daquele dia, o menino se tornou bacharel em Direito. E mesmo tendo ótimas oportunidades de trabalho, o agora já maior de idade resolveu retornar para casa, pois o pai dele já apresentava sinais que necessitaria de ajuda. Essa pequena história não difere da história de milhares de jovens Brasil afora. Todavia ela é muito cara, pois os personagens dela sou eu e o meu saudoso pai, nosso colega advogado Luiz Roberto Oliveira. Jamais eu poderia falar qualquer coisa nesse dia que não passasse obrigatoriamente pela figura do meu pai, o principal responsável por ter optado pelo direito. Ao retornar à videira e ingressar nos quadros da OAB, desde o primeiro dia, os amigos do meu pai me acolheram e me trouxeram para dentro da nossa entidade. E se tornaram meus amigos, e são todos meus amigos até hoje. E fizeram que a subseção da OAB de Videira se tornasse também a minha casa. Eu peço gentilmente que fiquem em pé os nossos ex-presidentes que se fazem presentes, o doutor Adelar João Vian, o doutor Alexandre Maurício Andreani, o doutor Nelson Luiz Damo, o doutor Rafael Lenieski, o doutor Adair Fernando Grey e o doutor Eliane Esprícigo. E peço que todos lhes homenageiem com uma calorosa salva de palmas.
A história da OAB de Videira deve muito a cada um dos senhores. Eu, particularmente, devo muito a cada um dos senhores. Temos um passado de lutas e glórias, competência e muito trabalho nos trouxeram até esse momento. Esse momento, presidente Cláudia, onde a OAB se abre para um mundo novo, onde temos uma nova realidade, um novo modelo de comportamento social. E é onde a OAB, agora por nós dirigida, deve se adaptar. Aprender com o passado, trabalhar muito no presente para construirmos o nosso futuro. A subseção da OAB de Videira nas últimas eleições provou por qual motivo carrega a fama de ser a mais unida das subseções do Estado. Depois de 42 anos de fundação, mantivemos chapa única, a qual recebeu 92,56% dos votos. Compusemos uma chapa, presidente Juliano, com 67% de renovação absoluta dos integrantes. Colegas que jamais tinham disputado uma eleição da entidade. Montamos um time forte, que mescla a experiência com a juventude. Aqui em Videira, respeitamos o nosso passado e fazemos o nosso presente com os olhos voltados para o futuro. Presente esse, construído a muitas mãos. Posso me esquecer de citar algumas delas. Minha querida amiga, ex-presidente e agora conselheira estadual, doutora Eliane Esprícigo. Que jornada enfrentamos nos últimos 3 anos de gestão. Não nos ensinaram aquela parte do Estatuto Geral da Ordem, onde consta o capítulo Como gerir uma subseção durante uma pandemia mundial. A diretoria da gestão passada teve que aprender a trocar o pneu com um carro em movimento. A OAB não podia parar. E a opção para enfrentarmos aquele turbilhão foi trabalhar. A subseção de Videira, ao eleger a primeira presidente da sua história, não poderia ter melhor pessoa para liderar a advocacia da região naquele momento do que você. Uma leoa na defesa da entidade. Impôs um ritmo de trabalho forte. Abdicou por dezenas de vezes da própria família para ser a primeira a chegar na sede e resolver todos os problemas que atravessávamos. Muito mais do que o seu vice-presidente, eu fui o seu aluno. E como bônus, ainda ganhei uma amiga para o resto da vida. Muito obrigado, nossa sempre presidente Eliane. De igual importância é o reconhecimento que deve ser feito ao trabalho desenvolvido pela nossa ex-secretária-geral, doutora Cristiane Aparecida Schneider-Boese. A Cris comandou a Secretaria-Geral por 3 gestões, 9 anos ininterruptos, e com todo o respeito a todos os colegas que a antecederam, mas a Secretaria se divide em AC, DC, antes e depois da crise. Ouso dizer que ninguém nessa subseção conhece mais de legislação e regimento interno do que a crise. Modernizou, otimizou e padronizou todos os procedimentos. Doutora Cristiane, a OAB de Videira deve muito a você. Muito obrigado por tudo. Ao meu lado hoje, caminha um time que já se tornou uma família. Meu vice-presidente, doutor Adriano Pelissaro Rezadori, sensato, correto, firme, leal. Doutora Sidneia Mafioletti Godinho, nossa secretária-geral, competente, proativa, incansável. Doutora Valéria Damo, nossa secretária-geral adjunto, eficiente, companheira, sempre disposta. Doutor Eduardo Zaghini de Souza, meu tesoureiro. A chave do cofre da subseção não poderia estar em melhores mãos. Transparente, ético, sério. A subseção da OAB de Videira é gerida pelas mãos dos 5 diretores. Como pilar da nossa gestão, aprofundaremos a descentralização das atividades, fortalecendo os órgãos da subseção. Nossas já empossadas comissões terão trabalho fundamental. Guiaremos nossa postura pública à frente da subseção, seguindo as palavras do presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. José Alberto Simonetti. O nosso partido é a própria OAB. Nossa força vem da qualidade técnica jurídica e do nosso compromisso com a Constituição. Nos posicionaremos sempre que provocados e que julgarmos necessário.
mas dentro do nosso campo de atuação, o direito. Manteremos sempre um relacionamento saudável e um diálogo aberto e respeitoso com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com as forças de segurança. O nosso objetivo é único, a busca pela justiça. Atuaremos conjuntamente com o Poder Público e com as demais entidades de classe e a sociedade civil. A OAB é a Casa da Cidadania. Valorizaremos sempre o fundamental papel da nossa entidade e dos advogados e advogadas. Aqueles que não entendem, se negam a entender, ou até mesmo que menosprezam a nossa função, desconhecem o que é se viver em um verdadeiro Estado de direito democrático. A advocacia é a voz da sociedade. Quem não respeita a advocacia, não respeita o cidadão. Não permitiremos absolutamente nenhuma forma de intolerância, discriminação ou preconceito contra quem quer que seja. Não há e nunca houve espaço para essas atitudes abjetas, que acima de tudo ofendem a inteligência e a própria humanidade. Não compactuaremos com discursos fáceis e pueris que dividem o povo brasileiro. Não há nós contra eles. Só existem cidadãos brasileiros. A convivência pacífica com as posições e opiniões contrárias são pináculos da República. Ao caminhar para o final, quero de público agradecer. Agradecer primeiro a Deus, que nos permite estarmos todos aqui nesse momento, com saúde e prontos para fazermos o bem. Agradecer aos colegas advogados e advogadas que nos confiaram a missão de comandar o destino da nossa subseção pelos próximos 3 anos. Não decepcionaremos. Agradecer a minha equipe do escritório. Sem o comprometimento de vocês, certamente eu não poderia assumir um compromisso de tamanha grandeza. Agradecer a minha mãe, Margarete, que aqui se faz presente. A fonte pura do amor, da compreensão, do apoio. É a herança dela, o meu amor pelos livros e pela docência. Obrigado por tudo, minha mãe. Te amo. Agradecer a minha Lise. Que privilégio eu tenho. A mulher dos meus sonhos se tornou a mulher da minha vida. Obrigado pelo amor, pelo companheirismo, por ser o porto para onde eu sempre quero retornar. Obrigado pela compreensão e entender minhas ausências quando trabalhando pela OAB. Ao falar da nossa história, não poderia deixar de citar o genial Moacir Franco. Quando eu digo que te amo assim, é porque eu te amo muito mais. Agradecer aos frutos do nosso amor, aos meus 2 motivos, as 2 razões, os 2 sentidos da minha vida, meus amados filhos Otávio e Augusto. O Pai ama vocês mais que a si mesmo. Era do cruzamento da história de vida daquele menino do início e dessa entidade que eu queria falar. Falar sobre o tempo que insiste em se misturar. Ou como diz o escritor brasileiro Caio Fernando Abril, então é assim. Somos presente, passado e futuro. Tempo infinito num só. Esse é o eterno. Falar sobre o nosso passado que tanto nos orgulha, falar sobre o presente que estamos construindo juntos e falar sobre o futuro. Já foi dito que não há ventos favoráveis para aqueles que não sabem onde querem chegar. Nós sabemos exatamente a OAB que queremos construir e deixar para as próximas gerações. Não temos medo dos percalços do caminho, pois temos fé, coração puro e a certeza que estamos fazendo melhor. O futuro é logo ali. Vamos trabalhar. Muito obrigado.